Olá, amigos! Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Maidel, sou advogado militante no litoral do Paraná, especialista em direito público e frente aos atuais acontecimentos, principalmente uma recente decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que está trazendo bastante discussão acerca da liberdade de imprensa, até para esclarecer dúvidas de alguns amigos, clientes que têm me procurado no escritório. Resolvi fazer um vídeo para tentar abordar a questão de uma maneira um pouco mais técnica. Então, quando a gente trata aqui de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, a gente se remete originariamente a uma decisão de 30 de abril de 2009, da ADPF 130, julgada pelo Supremo Tribunal Federal. E lá tratava a respeito da liberdade de imprensa contra aqui direitos à honra, intimidade e vida privada. E o que ficou definido naquele julgamento, bastante marcante do STF, do Supremo Tribunal Federal, foi na linha de que é vedado, é inconstitucional a censura prévia. Então, há sim o direito de liberdade jornalística e, havendo eventuais excessos nessa liberdade jornalística, esse excesso tem que ser tratado posteriormente por uma ação civil ou uma ação criminal reparatória, mas não cerceando-se o direito da imprensa de criar essa reportagem. Tá? Essa decisão foi bastante marcante à época e é por isso hoje, inclusive, que temos bastantes boletins policiais noticiando pessoas que são presas, que são detidas, que são julgadas, mesmo sem ter uma condenação com trânsito em julgado, porque há ali uma prova, há ali um fato notório e há a liberdade de se informar, tá certo? Mas não para por aí, tá? Em 2018, mais especificamente no dia 20 de junho de 2018, esse mesmo Supremo Tribunal Federal julgou a ADI 4451 e julgou por unanimidade, ou seja, todos os 11 ministros presentes na sessão concordaram com o entendimento. E qual era o entendimento que se firmava lá? Naquela época, em 2018, período eleitoral, igualmente, julgou-se se era permitido fazer sátiras com os presidenciáveis à época. Então, é permitido que os veículos de comunicação façam sátiras, façam chacotas com os presidenciáveis, e o Supremo Tribunal Federal entendeu que sim, e para isso, inclusive, ele julgou inconstitucional alguns artigos da lei eleitoral, dizendo que sim, que todos estão sujeitos a sátiras. Chama bastante atenção, inclusive, uma frase dita pelo ministro Luiz Fux na oportunidade, que ele falou o seguinte, abre aspas, liberdade de expressão é indissociável da democracia, fecha aspas. Então, entenda que a imprensa tem liberdade de noticiar, a imprensa tem liberdade de fazer sátiras, isso tudo é bastante pacífico. E aí, em 2021, esse mesmo STF julga um recurso extraordinário, número 10.10.606. Julgaram quando? No dia 11 de fevereiro de 2021. E lá tratava da questão do direito ao esquecimento. O que é o direito ao esquecimento? Então, um fato que aconteceu há muito tempo, esse fato pode ser renoticiado ou ele não pode ser renoticiado. Ele pode cair no esquecimento. E o que o STF entendeu? Que não, que o direito ao esquecimento também é incompatível com a Constituição e com a liberdade de imprensa. Então, novamente lá, temos aí um ministro que também colocou bastante a questão de uma maneira enfática, foi novamente o Luiz Fux. E ele especificou principalmente com relação a fatos notórios. Então, quando que o fato é notório? E ele ressaltou o caso, abre aspas, novamente para o ministro,
fatos notórios e assumiram domínio público, tendo sido retratados não apenas no programa televisivo, mas em livros, revistas e jornais. Fecha aspas para o ministro. Tá? E lá eles firmaram uma tese. E eu gostaria de tomar a liberdade de ler a tese aqui também, que é no seguinte sentido. É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de se obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos, ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social, analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral, e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e civil. Fecha aspas. Então, reafirmou-se naquela oportunidade os dois julgamentos anteriores, não é verdade? Reafirmou-se ali que a liberdade de expressão deve prevalecer, principalmente em fatos notórios, e que eventuais excessos devem ser apurados posteriormente, seja aí com retratação, com indenizações cíveis ou com indenizações penais. Tá? Então, isso ficou tão pacífico que em 2020, né, mais especificamente no dia 30 de junho de 2020, teve uma decisão da Justiça do Rio Grande do Sul proibindo uma reportagem da RBS, afiliada aí da Rede Globo naquele estado. E o que essa reportagem falava? Né? Falava sobre eventuais fraudes no Auxílio Brasil, instituído pelo atual presidente da República. Então, censurou-se à época o direito da RBS fazer reportagens a partir dessa matéria. E esse caso, novamente, chegou ao STF por meio da reclamação 41.850, que teve como seu relator o ministro Alexandre de Moraes. E o ministro Alexandre de Moraes conferiu o julgamento favorável à RBS, falando que era vedado no Brasil a censura prévia, inclusive citando aquela ADPF 130 de julgamento lá de 2009, né? Mostrando aí que o ministro Alexandre de Moraes é sensível e é afiliado a esse entendimento que foi adotado pelo STF. Tá? E, inclusive, ele colocou um trecho bastante marcante em sua decisão, dizendo o seguinte, abre aspas, cujo traço marcante é o caráter preventivo e abstrato de restrição à livre manifestação de pensamento, que é repelida frontalmente pelo texto constitucional em virtude de sua finalidade antidemocrática. Fecha aspas. Então, restringir a liberdade de pensamento, ainda mais de maneira preventiva e abstrata, que é a censura prévia, né? Segundo o ministro, é inconstitucional. Pois bem, agora, no último dia 17 de outubro, o Tribunal Superior Eleitoral, né, o TSE, colocou essa decisão que se comenta bastante. Qual é essa decisão? Proibiu que a Rede Jovem Pan, né, a imprensa também, faça qualquer reportagem que associe o candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, aos escândalos de corrupção ligados à Operação Lava Jato. Tá? Então, a Rede Jovem Pan foi proibida de fazer qualquer reportagem com relação a esse tema, o que parece um pouco contraditório frente a todos esses outros julgamentos do Supremo, tanto de 2009, quanto de 2017, quanto de 2018, quanto o mais recente de 2020, reafirmando esses entendimentos. E o que soa ainda mais contraditório é que esse julgamento foi presidido pela ministra relatora Maria Cláudia Buchaneri, tá? Que votou contra a restrição à rádio. E esse voto da ministra Maria Cláudia foi seguido pelos ministros Raul Araújo e Sérgio Banhos, formando aí 3 votos contrários à censura prévia. Contudo,
Quem abriu a divergência foi justamente o ministro Alexandre de Moraes, que foi seguido por outros 3 ministros. Ministros Ricardo Lewandowski, ministra Carmen Lúcia e ministro Benedito Gonçalves. Assim, por uma maioria de 4-3, ficou instituída essa censura às reportagens da Jovem Pan, contrariando aí o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal já há mais de uma década, tá? E o que chama atenção por um ministro que há 2 anos atrás teve uma decisão em sentido diametralmente oposto, e o que chama atenção novamente é que, seguido este ministro, por outros 2 ministros que compõem o plenário também do Supremo Tribunal Federal. Então, realmente é uma decisão preocupante no que toca à liberdade de imprensa, no que toca à liberdade de expressão e no que toca ao entendimento já pacífico referente à censura prévia. Tá? Então faz questionar, sim, se nós temos de fato liberdade para expressarmos as nossas opiniões e para expressarmos realmente com relação a fatos notórios ocorridos em âmbito nacional, tá? Com julgamento do próprio Poder Judiciário, com colheita de prova pelo próprio Poder Judiciário, fatos que, como bem dito pelo ministro Luiz Fux em julgamento anterior, né, já ganharam domínio público. Então, não teria por que serem restringidos neste momento. Tá certo? Perdoe-me por ter me alongado no vídeo, mas é uma matéria um pouco densa. Tinha alguns fatos detalhados que eram importantes de serem trazidos. E é realmente hoje para tratar com relação à liberdade de expressão. Não vou recitar o poema inteiro agora, mas só gostaria de colocar um pensamento a respeito do Bertolt Brecht, que fala do fato de nos preocuparmos sim com os ocorridos com as outras pessoas. Por quê? Se nós não nos importamos com as questões que acontecem com os outros, quando acontecer conosco, também ninguém se importará. Um abraço a todos.